Olá, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo 2. Vamos ler do versículo 20 ao 22. A minha Bíblia já está aberta aqui. Vou fazer a leitura então. O contexto é que é, Paulo está fazendo recomendações a Timóteo, né, sobre o Evangelho, sobre a igreja. E ele, no versículo 15, ele diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então ele está orientando Timóteo que ele precisa procurar apresentar-se, ele precisa se esforçar, ele precisa caminhar dentro desse propósito de manejar bem a palavra da verdade, ser aprovado nas tribulações, nas provações, nas tentações, né, no que estamos falando. E no versículo 20 ao 22, eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar. Diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então ele está colocando que na igreja, numa casa, há utensílios para honra e para desonra. Mas ele diz, olha, se alguém a si mesmo se purificar. E é interessante isso. Numa casa, num lugar, na igreja, numa família, sempre, infelizmente, vai ter utensílios, né, pessoas para honra e para desonra. Mas ele diz o quê? Se alguém a si mesmo purificar, o que quer dizer? Deus não quer que ninguém seja para desonra. Ele não planejou ninguém para ser para desonra, alguém para ser inútil, alguém para fazer algo ruim. Mas, entendendo isso, ele diz: se alguém a si mesmo se purificar, será utensílio para honra. Por isso, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com o coração puro invocam o Senhor. Então, se você se identifica como esse utensílio, essa ferramenta nas mãos do Senhor que vai servir para a sua honra. Você se identifica como esse obreiro aprovado. Você quer se apresentar a Deus de forma aprovada. Você precisa manejar bem a palavra da verdade. E você precisa o quê? Fugir das paixões. Fugir das tentações. E esse é o nosso tema que nós estamos tratando desde a semana passada, retrasada, né? As provações, as tentações. E hoje nós vamos terminar esse tema falando sobre tentação. Sempre há uma saída. Sempre há uma saída para a tentação. Então vamos continuar falando sobre o assunto. E o que diz aqui? É o texto que nós lemos. Fuja dos desejos malignos da juventude. Na outra versão diz: e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então nós precisamos, existem 4 fundamentos bíblicos para derrotar as tentações. Nós já falamos sobre isso, mas aqui eu vou falar só sobre como superar, como derrotar essas tentações. Então, primeiro fundamento, mude seu foco de atenção. Então, se você quer vencer, derrotar essas tentações, ser um utensílio de honra para o Senhor, ser um obreiro aprovado, primeiro, se você quer vencer isso, superar essas tentações, mude o seu foco. Interessante que o texto diz: fuja das paixões. Ele não diz enfrente as paixões. Ele não diz, olha, bata de frente, das paixões, como ele diz, por exemplo, lá em Tiago, resistir ao diabo. Ele não diz resista às tentações no sentido de
enfrentar. Ele diz o quê? Fuja das paixões da mocidade. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você é empurrado mais para o fundo. Então, a tentação começa na mente. Então, resistir a um pensamento só aumenta a nossa concentração nele, né? Então, não adianta você tentar bloquear, resistir um pensamento. Isso faz com que você pense mais nele. Então, quando você tenta resistir, esse pensamento aumenta, a nossa concentração aumenta nesse pensamento, nessa coisa errada, e isso fortalece essa sedução da tentação, que é mandada pelo diabo para nos fazer pecar, para nos fazer cair. Então, eu não vou poder bloquear, resistir a um pensamento, que toda tentação começa na mente. Resistindo, você na verdade o fortalece. Isso ocorre principalmente com as tentações. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele consome e controla você. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Não combata o pensamento, apenas mude o canal, da sua mente, e concentre seu interesse em outra ideia. Então, os pensamentos, que é onde começam as tentações, você não consegue resistir a eles. Eu não vou pensar, eu vou repreender esse pensamento. Não adianta você, toda vez que você se concentra naquele pensamento, naquela tentação, você vai interiorizar mais ele, você vai se concentrar mais nele, isso vai consumir mais você e vai ficar mais forte esse pensamento. Então fuja do pensamento, fuja da tentação, fuja, não tente ficar concentrando-se naquele pensamento. Não tente, que você não vai conseguir. Você ganha ou perde a batalha contra as suas tentações na mente. O que prende sua atenção prenderá você. Então não tente bloquear pensamentos. Não tente ficar se concentrando nos pensamentos. As tentações vêm pelos pensamentos. E aí você ganha essa batalha na sua mente. Você ganha na sua mente. Então mude o seu foco de atenção. Olha só o que Jó diz aqui. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó entendia isso muito bem. Jó entendia que onde ele concentrava ali o olhar, ele ia concentrar o pensamento, as atenções, e isso ia fazer ele cair. Então ele entendeu essa dinâmica. Davi disse: desvia meus olhos das coisas inúteis, dos pensamentos inúteis, das coisas inúteis, desvia os meus olhos, e a gente desvia também a mente. Então o pensamento é a base, onde você se concentra. É a base para isso. Você já assistiu um anúncio, por exemplo, de comida, ou ouviu alguém tossir? Quando você vê um anúncio de comida, você já dá uma vontade de comer ali, um desejo de comer. E é igual quando alguém tosse do seu lado, você já sente ali vontade de tossir também. Ou alguém bocejando, você já sente o desejo também de bocejar. Ou senão você já boceja. Esse é o poder da sugestão. Então todo pensamento ou algo que você se concentra, sugestiona algo na sua mente. Você tem que entender essa dinâmica das coisas. Naturalmente, nos movemos para onde dirigimos a atenção. Então, onde você está dirigindo sua atenção, sua mente, o seu olhar, o seu coração, aquilo vai dirigir você. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. Então, fuja. Mude seu foco de atenção. Vire sua atenção, seu coração para outro lado. Como a tentação age? Então, olha só como a tentação age na gente. Primeiro, ela começa capturando sua atenção, que é o olhar. Os ouvidos, é o olhar, é a sua atenção. Segundo, depois que ela capta sua atenção, ela desperta as suas emoções.
Então, quando a atenção ali, aquela. Lembra do exemplo que eu dei sobre o Davi, que estava lá no pátio dele, sem fazer nada, e ele olhou para Batseba, que estava se banhando, as- aquilo capturou a atenção dele. Ele foi tentado, não tinha pecado ainda. E aquilo gerou uma emoção nele, despertou uma emoção nele. Ele ainda não tinha pecado ainda. Então suas emoções ativam o seu comportamento e você age. Aí quando ele chamou, quando ele começou a planejar, ele já pecou. E logo após ele executou o ato, findou, pecou, adulterou com Batseba. Quanto mais você se concentrar em eu não quero fazer isso, com mais força isso aprisionará sua teia. Não adianta, você olhou, ouviu algo que está desperta uma emoção em você. Se você ficar, eu não quero, eu não vou, meu Deus, tal, focando naquele pensamento, isso força você e aprisiona você mais ainda naquilo ali. Mais ainda naquilo. Então, quando a tentação chamar o telefone, não discuta com ela. Apenas desligue. Não discuta. Não fique trocando figurinha, vamos dizer assim, tentando pensar naquilo ali, como eu vou resolver, ai meu Deus, tal. E se for assim, porque a mente, o pecado, a sua carne vai tentar racionalizar aquele pecado para lhe convencer quando você estiver olhando para ele. Igual como Davi, a mente dele estava pensando mil coisas. Davi era um homem de Deus. Nós pensamos, não devemos pensar que ele olhou ali de bate-pronto, já pensou e já trouxe e já fez. Ele ali é um homem de Deus, era um homem de Deus. E a mente dele ali, o pecado que habita nele, convenceu ele, porque ele ficou ali detido naquilo. E ele cedeu às suas emoções. Ele cedeu às suas emoções. Mantenha sua mente em Deus. Então, como eu faço para mudar o foco? Mantenha sua mente em Deus. Pense no Senhor. Para reduzir a tentação, mantenha ocupada com a palavra de Deus e com bons pensamentos. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você sobrepuja o mal com o bem. Então você não vai conseguir racionalizar, pensar com aquele pensamento, com aquele sentimento. Se você deixar o sentimento crescer, o pensamento permear sua mente, aquele pensamento gerar um sentimento, aquele sentimento ficar forte, você ficar ali lutando com ele e o pensamento na sua mente e o sentimento no seu coração, você vai cair. Você não vai vencer. Por isso que Paulo está dizendo: fuja, foge, não fica pensando, não fica sentindo e ali refém daquele negócio. Foque em Deus, mude seu pensamento, mude o foco da sua atenção. Então, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo diferente. Por isso que aqui na palavra de Deus diz o que? Em Filipenses. Texto básico. Texto básico. É importante até você decorar esse texto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, ou nisto pensai. Então, se você tiver essa reação diante das tentações, diante dos pensamentos, diante dos sentimentos, você logo mudar seu foco e começar a pensar em algo de Deus, num louvor, num versículo, em promessas do Senhor, você vai conseguir desviar o foco. E desviando o foco, você enfraquece aquela tentativa do diabo de lhe derrubar. Então mude o foco, não tem como. Por isso que você tem que decorar textos bíblicos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você precisa ter músicas, louvores ao Senhor, hinos no seu coração, na sua mente e no seu coração. Por isso que você tem que estar todo o tempo, o quê? Com essas coisas na sua mente. E como é que essas coisas entram na nossa mente?
a gente falando, a gente ouvindo, a gente vendo. Não tem como essas coisas entrarem na nossa mente se não for por meio do, do, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Então você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa cantar a palavra de Deus, você precisa ensinar a palavra de Deus, você precisa refletir, meditar. Nós já falamos sobre isso, para que aquilo fique rodeando o seu coração. Quando vem uma tentação, facilmente você consegue substituir aquele pensamento por outro. Facilmente você consegue cantar um louvor, facilmente você consegue mudar seu foco, e aí aquele pensamento, aquele sentimento não consegue enraizar e lhe fazer cair. Não consegue. Segunda coisa, é a segundo método aqui, segunda forma de você conseguir vencer, segunda fundamento para você vencer a tentação. Revele sua luta a um amigo maduro ou a um grupo de apoio. Revele. Olha só, você precisa ao menos de uma pessoa com quem possa abertamente partilhar sua luta. Pelo menos uma pessoa de confiança você precisa ter para revelar suas lutas, para revelar, para partilhar suas dificuldades. Eclesiastes diz o quê? Deixa eu tirar aqui. É melhor ter um amigo do que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Então, se você está sozinho, você vai cair nas tentações, porque muitas vezes aquela tentação é muito forte. Às vezes aquela tentação você já está vivendo aquilo ali há algum tempo e aquilo ali é muito forte para você. E esse aqui é o segundo passo, quando você não consegue fazer aquele primeiro passo, de você conseguir vencer a tentação, mudando o foco, tal, você precisa de um amigo, porque muitas vezes você está fugindo, está se santificando, abandonando um hábito pecaminoso, e aquilo ali ainda é muito presente na sua vida. Você precisa ter alguém para você compartilhar, para alguém lhe ajudar. Se você está perdendo a batalha contra um mau hábito persistente, você precisa, uma tentação, um vício, que está emperrando muitas vezes esse seu ciclo de crescimento, você fica nessa intenção, fracassando, se culpando. Eu quero ficar bem, mas eu caio e fica se culpando. Se você está nesse ciclo, isso não irá se recuperar por conta própria. Então, nós todos temos algo, pecados, dificuldades, que a gente não consegue lidar com eles sozinhos. Então, você realmente quer ser curado daquela tentação persistente, que segue derrotando continuamente? Então, a solução é: não reprima, confesse. Não reprima isso. Não esconda isso. Conheça alguém, vá até alguém maduro. Não oculte isso, exponha. Quem quer que as coisas sejam ocultas? Quem quer que as coisas sejam reprimidas? O diabo. Porque tudo aquilo que está reprimido, que está oculto, ele tem controle. Expor seus sentimentos é o início da cura. Expor seus sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só intensifica. Os problemas crescem na escuridão. Então tire as máscaras, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Tudo aquilo, olha só, Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivas e por isso você deve mantê-las em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco, todos combatemos as mesmas tentações e o diabo quer fazer você pensar que ninguém vai entender você, ninguém vai compreender você, ninguém vai lhe ajudar. Na verdade é o contrário que acontece. Quando a gente expõe as nossas dificuldades, as pessoas elas têm outra visão sobre nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos nós sabemos. Todos nós sabemos que as pessoas têm lutas, têm pecados. Então, quando você vê aquela pessoa
que diz que não tem problema nenhum, tá tudo bem, a gente fica com o pé atrás, a gente fica, poxa, essa pessoa não está sendo verdadeira, porque todo mundo tem problema. Não quer dizer que você tem que sair revelando sua dificuldade para todo mundo, mas você tem que deixar claro, não, eu tenho minhas lutas e eu tenho as minhas pessoas que eu compartilho e estão me ajudando. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Então o orgulho leva a gente a esconder as nossas dificuldades. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Qualquer assunto que você não possa falar já está fora de controle. Olha o que diz Tiago aqui 5,16. Vamos ler. Portanto, confesse os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, para serem sarados. Então, quando eu confesso, eu sou curado. Eu quero repetir isso aqui que eu falei. Qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora do controle da sua vida. E você não pode falar para ninguém, está fora de controle. Quer dizer que já é algo que você precisa de ajuda. Problemas com finanças, casamento, crianças, problemas com pensamentos pecaminosos, sexualidade, pornografia, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-los por conta própria, já teria feito. Mas não pode. Decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir. Todos nós tentamos sozinho e realmente é a primeira fase. Você tem que tentar resolver as suas dificuldades, orando, colocando, tentando desviar o foco. Não conseguiu, N questões financeiras, com criação de filhos, sexualidade, pensamentos, ira, descontrole. Você, se já tentou e não conseguiu, não continue no mesmo erro. Você não vai conseguir. Então, segunda coisa, tem alguém para você compartilhar. Tem alguém. De preferência, alguém do mesmo sexo. Se você, claro, você pode compartilhar com seu pastor, né, a pessoa que está discipulando você. Mas se você tem um discipulador, tem que ser alguém do mesmo sexo, né? Uma pessoa, homens com homens, mulheres com mulheres. Então tenha sempre alguém para você compartilhar as suas lutas. Terceiro, resista ao diabo. Então a terceira coisa é resistir ao diabo. Então, após termos nos humilhado e submetido a Deus, somos orientados a resistir ao diabo. A parte final de Tiago 4,7 diz: resistam ao diabo. Olha só. Tiago 4,7, que não está exposto aí, mas eu vou colocar aqui. Então, terceira parte, resista ao diabo. E Tiago 4,7 diz o quê? Entreguem-se a Deus, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu devo resistir. Depois que eu me humilhei a Deus, eu devo resistir ao diabo. Então como podemos resistir? Como podemos resistir ao diabo? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 5,17. Efésios 6,17. Então, como podemos resistir? Primeira coisa, você tem que ter certeza da sua salvação, que você é de Deus. Primeiro, você tem que ter essa certeza, essa premissa. Você não será capaz de dizer não ao diabo, ao menos que tenha dito sim a Deus. Então, primeiro você tem que dizer sim. Primeiro você tem que se submeter a Deus. Primeiro você tem que fazer essas questões, desviar o foco das tentações, ter alguém para você compartilhar, confessar. Lembrando, onde é que o diabo vai te acusar? Tanto nos seus sentimentos, né? Quanto no que você esconde. Então, se você desvia do foco, se você tem alguém que você compartilha, o ataque dele vai ser cada vez mais fraco.
E enquanto você estivesse nessa situação, humilhado, humildemente na presença de Deus, você tem que enfrentar esses ataques do inimigo. Então, olha só, se você é crente, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma, você pode apenas sugerir. O diabo vai ficar sugerindo a você. E segunda coisa, o que nós devemos fazer? Você deve usar a palavra de Deus como a arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo dessa atitude quando foi tentado no deserto. Toda vez que Satanás sugeriu uma tentação, Jesus reagiu citando as Escrituras. Todas as vezes. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome, quando Satanás sugeriu que ele transformasse pedras em pães. Quando foi tentado a usar seu poder para essa necessidade, ele simplesmente citou uma parte das Escrituras, que ele já tinha na memória. Ele não estava com o manuscrito na mão. Nós devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás teme. Então, memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você acessa rapidamente quando é tentado. Como Jesus, você tem a verdade guardada no coração, pronta para ser lembrada. Então, você tem que ter essa arma nas suas mãos, que é a palavra de Deus, dentro do seu coração. Então, resista ao diabo com a palavra de Deus. Quarto e último, perceba sua vulnerabilidade. Perceba sua vulnerabilidade. Deus nos adverte para nunca ficarmos orgulhosos ou muito confiantes, que é a receita para a desgraça. Jeremias disse: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Sua doença é incurável. Então, o orgulho, ele nos derruba. Então, muitas vezes você resistiu a uma tentação, você conseguiu desviar o foco, você tem alguém que você confessa e você fica, não, estou tranquilo. O inimigo não tem mais como me pegar, não. Essas tentações não vão me derrubar, agora eu estou tranquilo. E você começa a ser orgulhoso, começa a se colocar em situações, a desafiar. E é essa a queda. O coração enganoso. Não fique orgulhoso. Não se coloque em perigo. Não se coloque em perigo. Não seja soberbo, porque a soberba precede a queda. Se você precisa permanecer humilde e vigilante e prudente, porque o coração é enganoso. Vá sempre com o Senhor na frente. Sempre consulte o Senhor sobre o que você deve fazer. Sempre consulte o Senhor antes de fazer qualquer coisa. E eu quero concluir aqui com uma pergunta, né? Para que você medite. Para você meditar nessa pergunta aqui. A quem eu poderia pedir para ser meu parceiro espiritual para me ajudar a derrotar uma tentação persistente, orando por mim? Então, recapitulando, precisamos, para derrotar a tentação, mudar o foco dos nossos pensamentos, né, os nossos sentimentos. Tenha sempre a palavra de Deus, o Senhor, um louvor ali, para você mudar o foco da tentação. Tem um amigo maduro, um irmão em Cristo para você pedir ajuda, para você compartilhar suas lutas. Resista ao diabo. Resista ao diabo com a palavra de Deus. E quarto, não perceba a sua vulnerabilidade. Não seja orgulhoso. Não tente não se coloque em perigo. Seja humilde e você vencerá. O diabo não vai conseguir. Então, irmãos, isso tudo é por quê? Porque Deus está chamando pessoas comprometidas, pessoas aprovadas, pessoas que manejam bem a palavra da verdade e pessoas que fogem das tentações. Porque pessoas santas, pessoas puras, pessoas que vão dar exemplo. Porque muitas vezes você vai falar de Jesus para você vai falar de Jesus para alguém que te conhece. E a sua testemunho de vida, a sua mudança de vida vai impactá-lo. Ele vai dizer, olha, fulano realmente
O que ele está falando tem sentido porque ele mudou, aquilo valeu a pena para ele, valeu na vida dele. Por isso precisamos que a nossa vida seja um testemunho. E esse é o selo. A mudança de vida é o selo que Deus realmente entrou, é a demonstração, vamos dizer assim, que realmente Jesus entrou na minha vida, que eu fui salvo. Nesse livro de Timóteo fala, nesse capítulo 2, que isso é o selo, essa santificação, essa mudança. É uma demonstração de que realmente eu fui justificado e fui salvo. Que Jesus mora em mim e eu nele, assim, e o Espírito está em mim. Vamos orar aqui para a gente encerrar. Fique firme. Compartilhe isso com alguém. Discuta aí na sua casa. O que chamou sua atenção nesse estudo? O que lhe confrontou? O que você vai fazer durante a semana? Compartilhe, porque quando a gente faz esses compartilhamentos, a gente aproveita esse momento que somos tocados e fazemos compromissos. E a gente reforça. E a gente às vezes pega um pensamento, uma palavra de alguém que eu não me atinei e ajuda. Então, já que estamos em casa, como vamos compartilhar essa palavra entre a família? Ore uns com os outros sobre esse assunto. Amém? Vamos orar agradecendo? Senhor, obrigado porque Tu é o nosso Salvador, Tu é o nosso Consolador, Tu é o nosso protetor. Tu guarda, Deus, nossa vida, nosso coração. Tu não deixa que nós sejamos tentados além do que conseguimos suportar. E Tu nos dá as ferramentas necessárias para enfrentarmos, Deus, essas coisas. O Teu intuito é que a gente seja vaso de honra, utensílio de honra nas Tuas mãos, para a boa obra que Tu tem para cada um de nós. Tua intenção é que sejamos aprovados. Tua intenção, Deus, que sejamos vitoriosos diante das tentações. Tua intenção é essa, nos santificar, porque Tu quer nos tornar semelhante a Teu Filho Jesus. Esse é o nosso alvo. Isso que nós queremos. Sermos santos, irrepreensíveis. Ajuda, Deus, a Tua igreja, ajuda os Teus filhos, ajuda, Deus, cada um de nós, para que possamos entregar essa palavra a outros. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor continue com os irmãos. Deus abençoe.